O tema de hoje é: o fermento nas escrituras é sinônimo de algo ruim? Existem teólogos que olham o fermento apenas como sendo algo ruim. E eles afirmam que quem vê o contrário disso é abrir a porta para o erro, para o engano. Todavia, outros teólogos conseguem enxergar os dois lados da moeda. Porém, dizem que foi Jesus quem mostrou esse outro lado. Mas quem está com a razão? A razão está com aqueles que afirmam que tem dois lados. Porém, desde o princípio, e se encontra esse ensinamento nas Escrituras. Porque tudo na natureza é neutro, ou seja, podemos usar para o bem ou para o mal. Veja, por exemplo, duas plantas, a espada de São Jorge e o comigo ninguém pode. Então, tem pessoas que dizem assim: eu não vou plantar a espada de São Jorge na minha casa, porque isso é coisa de macumbeiro. Tem gente que usa para espantar mal-olhado e eu não creio nessas coisas. Se nós não cremos nessas coisas, isso não tem nada a ver com plantar ou não a espada de São Jorge ou comigo ninguém pode. Porque as plantas foram criadas pelo Eterno, por Deus. Então por que eu não posso ter uma planta que Deus criou na minha casa? Claro que eu posso. Agora, que uso que eu vou fazer da planta? Eu vou usar como uma crendice? Eu vou usar como uma superstição? Aí que está a diferença. Então tudo na natureza é neutro, para o bem ou para o mal. Observe também a faca. Eu posso usar para matar uma pessoa, ou seja, um mal, ou posso usar a mesma faca para cortar alimentos, ou seja, um instrumento para o bem. Assim também com a arma de fogo. Eu posso matar ou usar para se defender. Então o fermento ele tem o mesmo propósito. Qual que é a função do fermento? É dar crescimento. Observe o texto de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então primeiro vamos ver o fermento como pecado, principalmente dentro do contexto da Páscoa, dos pães ázimos. Êxodo capítulo 12, verso 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então observe que é dentro do contexto da festa dos pães asmos, que fica dentro da festa de Páscoa. E por que é estatuto perpétuo? Porque no decorrer das gerações, todos aqueles que se achegam a Deus através do Messias, Yeshua, Jesus, participam desse estatuto perpétuo. E quando nós aceitamos o sacrifício de Yeshua, de Jesus, as nossas ofertas é com pães asmos, sem fermento, porque o fermento simboliza pecado. Então, o sacrifício de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado. Então essa é a didática de Deus. Deus trabalha com imagens, com figuras, para que, quando tivermos amadurecidos, possamos entender o significado, o contexto espiritual. Então é por isso que se fazia ano após ano
A cerimônia de Páscoa é com pães asmos. E na festa de Páscoa se sacrificava um cordeiro, sem defeito, macho, de 1 ano. Isso aí apontava tudo para quem? Para Jesus, para Yeshua. Para quando ocorresse, as pessoas se lembrassem, as pessoas que tivessem olhos de ver, né? Ah, esse é o Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então, continuando o texto, verso 18. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Ora aí, é uma simbologia. Antes era literal. Existem judeus messiânicos que fazem isso até hoje. E alguns cristãos que estão engajados no meio messiânico. Então eles pegam a semana de Páscoa e tiram o fermento da casa. Tudo que tem fermento. Mas é apenas uma simbologia. Quando você está em Cristo, não é mais necessário você fazer isso. Para que eu vou usar a sombra se eu já tenho a realidade? Entende? Então, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Observe aí, o natural como o estrangeiro. As 2 casas de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, esse contexto de Êxodo 12 é da Páscoa. Diz a mesma coisa em Deuteronômio 16. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, guardem bem essa palavra, levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Então o pão sem fermento é um pão sem pecado, mas ele tem também um outro significado, como diz o texto aqui de Deuteronômio 16. Como eles saíram apressadamente do Egito, não dava tempo de esperar o pão crescer com fermento. Aí quando eu falo fermento, é de maneira lícita, de maneira justa, correta. Porque quando você pega uma massa e põe fermento, rende mais. E a gente vai ver exatamente esse rendimento no decorrer desse estudo. Quando o fermento é usado para o bem. Quando o fermento é usado para os propósitos do Eterno. 1 Coríntios 5, o que muitos cristãos utilizam para falar de fermento como coisa ruim. É claro, este texto fala do contexto ruim, mas se esquecem de olhar outros textos em que o fermento é uma coisa boa. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6. Não é boa a vossa jactância, vosso orgulho, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então é claro que esse texto aqui está falando que o fermento é uma coisa ruim. Mas lembre-se, está falando dentro do contexto de Páscoa. Celebremos, pois, a festa. Qual festa? Páscoa. Fala do Cordeiro Pascal, entende? Fala do pães asmos. Então nós temos que entender o contexto e não radicalizar. Ah, sempre que aparecer fermento é coisa ruim. Nem sempre. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Levítico capítulo 2, a partir do verso 4. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos, sem fermento. Será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite.
bolos asmos. O que é bolos asmos? Bolos sem fermento. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Agora vamos para o verso 11, pois você pode ler todos os versos intermediários aí. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Mais uma vez repito, se você radicalizar, você vai entender fermento como algo ruim, e que Deus de maneira nenhuma gosta de fermento. Mais um texto antes de a gente olhar o outro lado da moeda, Levítico 10, verso 12. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Então, quando está ligado com coisas santas, é claro que Deus não gosta do fermento ruim, do mau fermento, que é o pecado. Compreende? Mas vamos ver agora as ofertas com pães levedados. Então, primeiro vamos ver o significado da palavra levedado. Levedado vem do verbo levedar, o mesmo que fermentado. E qual é a função do fermento? Fermentar. Levedar a massa. Então, o primeiro texto que eu queria ler é Levítico 23, a partir do verso 16. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trazei 2 pães, para serem movidos de 2 dízimas, de 1 éfa de farinha. Serão levedados, se cozerão. São primícias ao Senhor. Observe que aqui as primícias era com pão levedado, pão fermentado. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares, e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então aqui Deus já gosta dos pães com fermento, porque é outro contexto. Por quê? Porque nós hoje oferecemos ofertas a Deus, mas nós ainda somos pecadores, nós ainda temos fermento ruim dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Mas se o fizermos com fé, se o fizermos crendo no Messias, no sacrifício vivo, Deus nos purifica dos nossos pecados, mesmo tendo pecados, mesmo tendo fermento, mesmo oferecendo bolo ou pães com fermento, pães levedados. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado. Está vendo aqui que essa oferta é pelo pecado? E por isso os pães são levedados? Nós temos que entender o simbolismo espiritual das Escrituras. E 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Vamos agora para Levítico 7, verso 10. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como de outro. Essa é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. Existem outras passagens em que o fermento também tem um contexto ruim ou mau. Vamos ver aqui Lucas capítulo 12, verso 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos:
Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então aqui Jesus está comparando o fermento à hipocrisia. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, quando é um fermento ruim, no caso, hipocrisia, se você deixar isso crescer dentro de você ou dentro de mim, você vai ver que isso vai se tornar muito maior os nossos atos, as nossas atitudes, dia após dia. Tende só a crescer. Marcos capítulo 8, nós temos também a partir do verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendo o coração endurecido? Esse contexto aqui foi logo após a multiplicação de pães e peixes, onde Jesus previne do fermento dos fariseus, mas os discípulos perguntavam do pão. E Jesus relembra eles: vocês estão perguntando do pão, vocês não têm entendido ainda? Porque o que Jesus fez na multiplicação de pães e peixes? Fez crescimento, usou fermento espiritual para transformar alguns pães e alguns peixinhos em vários, para alimentar toda aquela multidão de gente. Então, assim como o mal usa o seu fermento, Deus também utiliza o seu próprio fermento para o bem. Mateus 16 é a mesma passagem, verso 6. E Jesus lhe disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais de 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ora, aqui Jesus compara fermento com a doutrina dos fariseus. E a doutrina, não existe a doutrina boa e a doutrina má? A doutrina que Jesus veio trazer não era do Pai? Sim, o ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou, disse Jesus, disse Yeshua. Então nós temos que separar fermento de fermento, doutrina de doutrina. Observe que se você pegar o pé da letra, você vai ver, você vai radicalizar dizendo que tudo que vem dos fariseus e saduceus é uma doutrina má. Observe o texto de Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo aqui está falando dos judeus ortodoxos, dentre eles os fariseus, porque ele deu os testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então observa que eles erram, muitos deles erram, não por má fé, mas porque eles não conseguem entender o espiritual. Existiam fariseus que entendiam o espiritual. Nicodemos, José de Arimateia, eles iam atrás de Jesus. Eles eram fariseus. Entende? O próprio Paulo era fariseu e depois entendeu o caminho correto, entendeu a fé verdadeira que é através do Messias, de Yeshua. Então, na Escritura, nós não podemos radicalizar nada. Fermento usado no contexto do bem. Segue aí 2 passagens, que aliás é a mesma passagem,
mas narrada por dois evangelistas. Uma está em Mateus 13 e a outra está em Lucas, capítulo 13. Primeiro Mateus 13, 33. Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Lucas 13, verso 20 diz: Disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ora, não está falando do reino de Deus? E não está falando de pão com fermento? Então o fermento é algo ruim? Claro que não. Depende da forma como você a utiliza, como o servo de Deus a utiliza. Então repare, 3 medidas de farinha. Tem como entender isso? Tem. Apocalipse capítulo 6, verso 6. E eu vi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Muitos crentes interpretam essa passagem como sendo a escassez de alimento causada no final dos tempos. Mas elas precisam entender o contexto espiritual. Amós capítulo 8, verso 11 diz que: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Ah, tá vendo? É fome de comida. Mas olha o que diz o profeta Amós: não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então qual é o contexto? É de comida ou é de alimento espiritual? É de alimento espiritual. E dentro desse mesmo contexto não poderemos comprar e nem vender no tempo do fim, não é isso? Mas qual é a mercadoria do povo de Deus? É comida? É bebida? Ou é a palavra de Deus? É claro que é a palavra de Deus. Observe o texto de Zacarias, capítulo 14, verso 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá o quê? Mercador na casa do Senhor dos exércitos. Está vendo como há mercador na casa de Deus? O que eles vendem? Comida? Não. Vendem a palavra de Deus. Mas vendem cobrando dinheiro? Não. Vendem de graça. Então, no tempo do fim, por causa da iniquidade, por causa do pecado da humanidade, a palavra de Deus vai se tornar escassa. Então, por isso que não poderá comprar nem vender a palavra de Deus. Não por dinheiro. Entendam bem. Então, voltando à passagem lá, que o reino de Deus é comparado a uma mulher que usa 3 medidas de farinha. Então a gente vai ver que uma medida de farinha para cada pessoa. E 1 denário é o salário do servo de Deus. Observe o texto de Gênesis capítulo 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Vou pular alguns versos e vou ler o verso 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Ora, eram 3 homens, 3 medidas de farinha. Uma medida para cada homem. A gente vai entender já já o porquê disso. Veja agora Ezequiel capítulo 5, verso 1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba,
Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e a ferirás como uma espada ao redor da cidade, e a outra 1/3 parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Dessa 1/3 parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Então o profeta Ezequiel teve a sua barba repartida em 3 partes, que representavam a cidade de Jerusalém, a cidade rebelde. Que essa é a síntese da mensagem do livro de Ezequiel: pregar a um povo rebelde, não um povo estranho, mas um povo da própria casa de Israel, composto das 12 tribos, judeus e gentios. Então muita gente, ao querer estudar Apocalipse, fica presa em Daniel, fica presa em outros profetas. Claro, eles têm a sua importância relativa, porém a chave para entender Apocalipse está no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é o livrinho de Apocalipse. Ou melhor, o livro citado em Apocalipse é o livrinho que está descrito no livro de Ezequiel. Então lembra que eu li o texto de Apocalipse 6, que ouviu uma voz no meio dos seres viventes? Qual é o livro que retrata os seres viventes? É Ezequiel. Qual é o livro que fala da marca do selo de Deus? E quem não tiver o selo de Deus vai ser morto? Ezequiel. Qual o livro que fala da ressurreição? Ezequiel. Qual o livro que fala da cidade prostituta? Ezequiel. Então não despreze o livro de Ezequiel. Eu vou deixar o link na descrição de um estudo que eu fiz mostrando que Jerusalém é a prostituta, a cidade prostituta, a Babilônia. E que o livro de Ezequiel é o livrinho de Apocalipse. Eu vou deixar os 2 links aí na descrição. Então observe agora Apocalipse 16, tendo isso em mente, da barba do profeta, dividida em 3 partes. Apocalipse 16, verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E aí os literalistas vão apontar para a Babilônia literal, ou para a Síria, ou para a Turquia, para Nínive. Entende? Quando quem entende espiritualmente sabe que está apontando para Jerusalém. E quando eu falo Jerusalém, também não é literal, é espiritual. Jerusalém que representa o povo de Deus, as 2 casas de Israel. Ela vai ser dividida em 3 partes. Lembra de 3 homens? 3 medidas de farinha? Que o reino de Deus é comparado a isso? Então a cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor e da sua ira. A gente vai ver já já essas 3 partes, mais em detalhes. Zacarias capítulo 13, verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas. Olha aí, 2/3. E perecerão, mas a 3ª parte restará nela, o remanescente. Então são 3/3. Farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então observe aí que são 3/3, 3 partes da barba do profeta, e que é repetida em outros profetas. E nós encontramos a 3ª parte várias vezes no livro de Apocalipse. Então se você não entender o livro de Ezequiel, você vai boiar, você não vai entender o livro de Apocalipse. Por isso, repito,
Leia o livro de Ezequiel para entender Apocalipse. É o livrinho de Apocalipse. E que deve ser pregado novamente. Por que pregado novamente? Porque o livro de Ezequiel foi pregado anteriormente, no tempo do profeta. E é necessário que hoje se pregue a mesma mensagem para Jerusalém espiritual. Fazendo isso, nós vamos dividir a cidade em 3 partes. Então é 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Então 2/3 serão eliminados, ou seja, ficarão fora do reino. Agora eu vou mostrar um vídeo mostrando quanto é 2/3. Então vamos ver aí o vídeo aí. 2 dividido por 3 é igual a 0,6666666. Isso mostra alguma coisa para nós? Ou é só coincidência? Será que é coincidência esse resultado? 666 não é a marca da iniquidade? Iniquidade não significa aqueles que andam sem lei? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino. Lembra? Nunca vos conheci, porque vós praticais a iniquidade. Observe também, 24 anciãos no livro de Apocalipse. Quantos foram salvos no tempo de Noé? 8 pessoas. 8 não é 1/3 de 24? Sim. Olha que interessante. 2/3 não pereceu? Será coincidência? Assim como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então, no Antigo Testamento, nós podemos dizer que houveram 8 salvos. No Novo Testamento, nós encontramos quantos salvos? 144.000 em Apocalipse. Mas é literal? Não, é espiritual. Nem o Antigo Testamento, nem o Novo. Porque o Antigo Testamento foi só 8 pessoas salvas? E Davi? E Salomão? E Moisés? E Abraão? Isaac? José? Etc, etc, etc. Então, assim como 144.000 do Novo Testamento expressam simbolicamente os salvos no Novo Testamento, 8 do tempo de Noé simboliza os salvos da antiga aliança. Olha o texto de 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Aonde que é esses espíritos em prisão? Lá no mundo espiritual. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Observe aí a palavra, salvos através da água. 8 pessoas. Então lembre-se da didática de Deus. Deus usa um símbolo para mostrar uma realidade espiritual. Observe o verso 21. Por que eles foram salvos pela água? A qual, figurando o batismo, figura de linguagem. Olha como Pedro entendia. Figurando o batismo, isto é, o arrependimento. O que é o batismo nas águas? Arrependimento. Agora também vos salva. Agora também vos salva. Salvou o povo antigo e salva o povo presente. Através do arrependimento. É o primeiro passo quando nós aceitamos o Messias. Arrependimento, o batismo nas águas. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Lembre-se do 1 denário, que era o salário? Mateus capítulo 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores, a 1 denário por dia mandou-os para a vinha.
Então quem trabalhou 12 horas ganhou 1 denário. Quem trabalhou 6 horas ganhou 1 denário. O trabalhador da última hora ganhou quanto? 1 denário. O salário que Deus paga aos seus trabalhadores é o mesmo. Então são esses simbolismos que nós temos que ficar espertos para quando a gente lê um texto bíblico, a gente poder ligar um ponto com o outro. Regra mais regra, preceito e mais preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Então vamos agora para o crescimento, o fermento de Deus. Mateus capítulo 13, verso 24. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Olha como aparece a palavra cresceu. Crescimento, é o fermento. E vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O campo de Deus é fértil. Tudo que você planta, dá. Agora, quem que faz o plantio? Somos nós. Nós vamos plantar a boa semente ou a má semente? Então, cada um vai colher aquilo que plantou. E o fermento vai fazer com que ambos cresçam. A boa semente e a má semente. E no dia da colheita, cada um vai colher segundo as suas obras. Vamos agora para Lucas capítulo 5, verso 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Então essa parábola de Jesus em Lucas capítulo 5 deve ser entendida espiritualmente. Apesar de Jesus estar falando de coisas literais e justas, pois um odre novo deve-se colocar vinho novo. Porque se você colocar vinho novo em odres velhos, ele não tem mais elasticidade. Então, quando houver a fermentação do vinho, o odre velho rompe-se, ele rasga. E aí perde-se o odre e o vinho. Só que Jesus está falando espiritualmente. Ou seja, tem pessoas que são odres velhos. Quando nós colocamos a doutrina de Cristo, o odre se rompe, a pessoa vomita, a pessoa não suporta. E mesmo quem tem Cristo e ainda é criança, bebe leite, não está acostumada a alimentos sólidos, elas também não suportam. Então é preciso que nós tenhamos essa elasticidade, esse crescimento de fermento pela fé. Não foi isso que os discípulos pediram para Jesus? Mestre, aumenta-nos a fé. Faça essa fé crescer. Faça essa fé se tornar apta a ponto de suportar qualquer doutrina nova de Cristo. Jesus disse isso aos discípulos: tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João capítulo 16, verso 12. Existem muitos irmãos que não suportam hoje ensinos novos. É claro, não vamos aceitar qualquer ensinamento, mas tem muitas coisas que o Espírito Santo coloca no nosso coração
e que são ditas às vezes por pessoas em nosso meio, em que a maioria dos crentes rejeita. A maioria dos teólogos também rejeitam. Porque não é porque uma pessoa é teólogo, que é pastor, que é rabino, ela está apta a suportar todas as coisas. Se ela não tiver essa fé que faz o seu odre ser novo, ter essa elasticidade, ele vai rejeitar os ensinos novos, não vai suportar, vai vomitar. Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Olha aí como Paulo também sabia de coisas espirituais, que Deus trabalha com símbolos, sombras e realidades. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então olha aí o fermento de Deus, nos dando crescimento espiritual, nos dando maturidade espiritual. Portanto, assim como Paulo falou, ninguém vos julgue por causa de comida, dia de festa, lua nova ou sábado. Tem irmãos nossos que ainda precisam de sombra. Tem irmãos nossos que ainda precisam de coisas literais, palpáveis, porque eles não conseguem entender o espiritual. Ou se entendem o espiritual é de maneira superficial. Então não se tira a mamadeira de criança. Não adianta dar alimento sólido que elas não vão conseguir digerir. Isto é, suportar. Portanto, quando elas deixarem de serem crianças, elas vão largar a mamadeira naturalmente. Como um dia nós largamos. Mas um dia nós fizemos uso dela. Faz parte do crescimento a mamadeira. Faz parte do crescimento espiritual passar pelo leite. Passar pelas sombras. Agora, quem conhece a realidade é igual aquele marmanjão que toma mamadeira. Fica coisa feia. Fica coisa sem sentido. Se nós somos crescidos espiritualmente, não precisamos mais da sombra. Então uma coisa é não julgar o irmão que ainda está na sombra. Outra coisa é a gente conhecer a realidade e fazer parte da sombra ainda. Então tem gente que quer reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, sendo que o que diz a Escritura? Que nós somos a morada do Eterno. Nem neste monte, nem naquele monte. Por quê? Aonde eu estiver, Deus vai estar comigo. E ali eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não preciso mais de sombra, de templo, de quatro paredes. Eu não preciso guardar o sábado literal, a sombra. Porque eu já tenho Jesus, que é o descanso. Se eu estou nele, eu ando em descanso. O que são as festas? Apontam para o Messias, cumprimentos proféticos da vinda do Messias, os moedes, os tempos determinados, e o sábado é um deles. 1 Coríntios 3, verso 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, ou veio de Deus, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento
para a salvação. Observe aí, no início da nossa fé, precisa de leite espiritual para dar crescimento para a salvação. Mas lembre-se que a palavra também diz que precisamos comer alimento sólido, deixar o leite. Ele foi necessário durante um tempo. Mas para quem é adulto não é mais necessário o leite. Tem que se partir para alimentos mais sólidos, para que haja crescimento. Senão fica estagnado como criança. 2 Pedro capítulo 3, verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tem gente que aceita Jesus como seu Salvador, mas tem muitos ensinos de Jesus que a pessoa entende superficialmente. E quando eu falo isso, não é qualquer crente, não é só de qualquer crente de igreja, não. Tem muito teólogo, pastor e rabino que não consegue compreender a profundidade das palavras de Jesus. E mesmo eles ensinam superficialmente alguns ensinos de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que nós devemos crescer? Para ter maturidade espiritual e para que nós cheguemos à mesma estatura do varão perfeito que é Yeshua, que é Cristo, que é Jesus. Então observe que o fermento de Deus nos leva a crescer até a estatura de Cristo. Mateus capítulo 13, verso 31. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tornou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida, olha aí o fermento, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é menor das sementes, e que depois de crescida se torna uma árvore frondosa. Observe aí. Mas qual é o entendimento dessa parábola? Deuteronômio 7, verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos. Olha aí o grão de mostarda. É a nação de Israel. Começou com Israel literal, mas hoje é o Israel espiritual, composto de judeus e gentios, crentes no Filho de Deus. Então o reino de Deus é comparado com essa nação, que começou pequenininha e se tornou uma grande árvore. Aonde que isso se cumpre? Ezequiel 17, verso 22. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos. Cortarei o renovo. Renovo, vem a palavra notser em hebraico. Notser é nazareno. O renovo lá de Isaías capítulo 11. O renovo que sai de Jessé, descendente de Davi. O renovo. E o plantarei sobre o monte alto e sublime, no monte alto de Israel. Olha aí. O plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. O homem justo não é comparado ao cedro do Líbano? Pois é, esse mesmo cedro será plantado nos montes altos de Israel. Qual que é o homem mais justo dos justos? Yeshua, o varão perfeito. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Qual que é o representante de todo o povo de Deus?
Qual é o representante de todo o povo de Israel? Da onde vem a salvação? Que vem dos judeus, dos hebreus, das 12 tribos, das 2 casas de Israel. De Jesus, Yeshua. 10 homens de todas as línguas e nações pegarão na orla de um judeu. Qual judeu? Yeshua. E irão atrás dele, porque ouviram falar que Deus é convosco. Emanuel, Deus conosco. Então, portanto, irmãos, que sejamos usados pelo bom fermento de Deus, que nos dá o crescimento espiritual, e que cheguemos à estatura do varão perfeito, Yeshua, e que o mesmo Deus, o Eterno, nos livre do fermento das doutrinas dos homens, dos dogmas religiosos e da hipocrisia. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.